Imagine um território imenso, coberto por camadas de gelo milenares, onde o silêncio é a única regra. Por décadas, a Groenlândia foi vista apenas como um deserto congelado, mas o aquecimento global e o avanço da tecnologia mudaram esse cenário para sempre. Debaixo daquele gelo, existe um tesouro que vale mais do que qualquer reserva de petróleo. As terras raras, esses minerais são a base fundamental para a criação de tudo o que consideramos moderno. Desde o processador do seu celular, até os motores de carros elétricos e sistemas avançados de defesa, o mundo está percebendo que quem controlar essas reservas terá as chaves da próxima revolução industrial. Eu sou o Max, e este é o canal Tecnologia que Mudou o Mundo Hoje. Vamos mergulhar na estratégia silenciosa que pode levar as maiores potências do planeta a um conflito sem precedentes. Prepare-se para entender por que uma ilha isolada tornou-se o tabuleiro principal da Terceira Guerra Mundial Tecnológica. Para entender a gravidade dessa disputa, precisamos olhar para dentro dos nossos dispositivos. As chamadas terras raras são um grupo de 17 elementos químicos que possuem propriedades magnéticas e condutivas únicas. Elementos como o neodímio e o praseodímio são essenciais para criar imãs superpotentes usados em turbinas eólicas e, principalmente, em equipamentos militares de alta precisão. Sem esses minerais, a inteligência artificial não teria hardware para rodar, e os drones autônomos seriam apenas carcaças de metal inúteis. A questão é que, embora o nome sugira raridade, o problema não é a escassez na natureza, mas a dificuldade extrema e o custo ambiental de extraí-los e refiná-los. Quem domina esse processo hoje é a China, e isso criou uma dependência tecnológica perigosa para o resto do mundo. Atualmente, a China controla cerca de 80 a 90% da produção global de terras raras refinadas. Isso significa que, se Pequim decidir fechar as torneiras hoje, as fábricas da Apple, Tesla e até as linhas de montagem de caças militares nos Estados Unidos iriam parar em questão de meses. A tecnologia tornou-se uma arma de pressão política. Já vimos isso acontecer no passado, quando restrições de exportação causaram pânico nos mercados globais. Esse monopólio deu à China um poder invisível, mas absoluto, sobre o avanço tecnológico de seus rivais. Foi nesse cenário de vulnerabilidade que a Groenlândia deixou de ser apenas uma ilha de gelo para se transformar no ponto mais estratégico do mapa mundi para as potências ocidentais. Em 2019, o então presidente Donald Trump surpreendeu o mundo ao manifestar publicamente o interesse dos Estados Unidos em comprar a Groenlândia. Na época, muitos riram e trataram o assunto como uma excentricidade. Mas por trás daquela proposta, havia uma lógica militar e tecnológica fria. Os Estados Unidos sabem que a sua segurança nacional depende da quebra do monopólio chinês sobre os minerais críticos. Comprar a Groenlândia, ou pelo menos garantir o controle total sobre suas minas, seria o equivalente tecnológico a garantir as reservas de petróleo do Oriente Médio no século passado. A ilha possui alguns dos maiores depósitos inexplorados de terras raras do mundo. E garantir esse acesso é uma questão de sobrevivência para a liderança tecnológica americana nas próximas décadas. A disputa pela Groenlândia não envolve apenas os Estados Unidos e a Dinamarca, que possui a soberania sobre a ilha. A China já vem investindo pesado em infraestrutura no Ártico, tentando ganhar influência através de mineradoras e projetos de construção. Essa é uma guerra de atrito, onde cada porto construído e cada licença de mineração concedida representa um avanço no tabuleiro geopolítico. O Ártico está se tornando uma zona militarizada. Com o aumento da presença de submarinos e satélites de monitoramento, as potências mundiais eles não estão olhando para o território, mas para o que está escondido sob o solo, sabendo que a autonomia tecnológica do futuro será decidida nas profundezas do gelo ártico. Imagine um cenário de conflito onde os sistemas de mísseis de uma nação param de funcionar porque não existem chips de reposição ou
Onde a frota de drones não pode ser renovada por falta de componentes magnéticos, essa é a realidade da guerra moderna. O Pentágono e outras agências de defesa estão em alerta máximo, buscando alternativas para criar cadeias de suprimentos que não passem por território inimigo. A dependência tecnológica é o calcanhar de Aquiles das superpotências. Se um conflito em larga escala estourar, a primeira batalha não será no campo de tiro, mas sim no bloqueio logístico de recursos essenciais. A Groenlândia representa a esperança de uma independência mineral que poderia manter as máquinas de guerra e de inteligência artificial funcionando. Enquanto as potências mundiais discutem trilhões de dólares e supremacia tecnológica, a população da Groenlândia enfrenta um dilema profundo. A mineração de terras raras é um processo altamente poluente, que envolve o uso de produtos químicos tóxicos que pode gerar resíduos radioativos. Abrir a ilha para exploração em massa significa mudar para sempre a paisagem e o ecossistema local. Existe um movimento crescente entre os habitantes da ilha que defende a preservação em vez do lucro rápido. Eles sabem que o mundo precisa dos minerais para salvar o planeta com tecnologias verdes, mas questionam se o preço a pagar não será a destruição do seu próprio lar. É a ironia da tecnologia para salvar o mundo com carros elétricos. Talvez tenhamos que devastar os últimos lugares intocados da Terra. A aceleração da inteligência artificial nos últimos anos colocou ainda mais pressão sobre esses recursos. Cada novo centro de dados, cada nova geração de supercomputadores exige uma quantidade massiva de componentes de hardware que dependem de terras raras. Estamos vivendo uma corrida armamentista digital, onde o poder computacional é a munição. Se o fornecimento de minerais da Groenlândia for bloqueado ou controlado por apenas um lado, teremos um apartheid tecnológico, onde apenas algumas nações terão acesso a imposto automóvel avançada, enquanto o resto do mundo ficará parado no tempo. Essa disparidade de poder é o que muitos analistas acreditam ser o gatilho real para um conflito global que poderia escalar para uma terceira guerra mundial. Muitos se perguntam se falar em terceira guerra mundial por causa de minerais. Não é exagero. No entanto, a história nos mostra que a maioria dos grandes conflitos da humanidade teve como base a disputa por recursos escassos. No século XIX, foi o carvão. No século XX, o petróleo. E agora, no século XXI, são os dados e o hardware que os processa. A tensão na Groenlândia é um sintoma de um mundo que está ficando sem opções. Quando as fronteiras diplomáticas não conseguem mais garantir o acesso ao que uma nação considera vital para sua existência, o caminho para o conflito torna-se perigosamente curto. O que vemos hoje no Ártico são os preparativos silenciosos para uma disputa que pode definir quem ditará as regras do próximo século. No final das contas, quando você olha para a tela do seu smartphone ou se maravilha com as capacidades de uma nova inteligência artificial, raramente pensa no custo real dessas inovações. A tecnologia que mudou o mundo e facilitou nossas vidas é a mesma que está colocando as nações em rota de colisão. Estamos dispostos a aceitar que a nossa busca incessante por progresso possa custar a paz global? A Groenlândia, com seu gelo eterno e silêncio absoluto, guarda um segredo que pode salvar a nossa civilização tecnológica ou ser o estopim de sua destruição. A pergunta que fica não é se a guerra vai acontecer, mas se seremos inteligentes o suficiente para usar a tecnologia para nos unir antes que a disputa pelos seus componentes nos separe para sempre. Eu sou o Max. Continue inovando e pensando no amanhã. Nos vemos no próximo documentário.